Olá, este é o canal Semear o Futuro. Eu sou Rafael Patrício, mais conhecido por Rafa. No seguimento do último vídeo, em que falámos sobre o petróleo, vamos continuar a dissecar alguns dos motivos para esta crise petrolífera e falarmos um bocado sobre o embargo económico ao Irão, que é um dos maiores players, um dos maiores produtores de petróleo do Médio Oriente. Para iniciar essa explicação, começo por vos explicar que no Médio Oriente existem duas correntes do islamismo. Duas correntes que ambas reivindicam a descendência do profeta Maomé. Uma são os xiitas e outra os sunitas. Quem os representa, fundamentalmente na região, são as duas potências regionais, pelos xiitas o Irão e pelos sunitas a Arábia Saudita. Dois grandes produtores de petróleo que tentam a hegemonia do território, tentam a hegemonia económica e política, e cada um representa uma dessas correntes. A Arábia Saudita tem como aliado tradicional os Estados Unidos e o Irão tem como seu grande aliado a Rússia. Daí, e por isso nós vamos continuar aqui a falar nas consequências, daí o braço de ferro que aconteceu com a Arábia Saudita e a Rússia tem muito a ver com isto. Porquê? Porque o Irão há muitos anos que sofre um embargo económico de muitas nações ocidentais. Portanto, a sua economia é muito castigada por este embargo. A economia é muito baseada na exportação de petróleo e esse embargo faz a economia do país sofrer bastante. Mas como é que o Irão tem sobrevivido a este embargo? É esta questão que eu gostava de trazer aqui hoje, porque tem pormenores bastante curiosos. O Irão continua a vender petróleo clandestinamente a clientes que não se percebe quem são, mas que se desconfia que possam ser exatamente alguns dos países que fazem parte do embargo económico contra o Irão. Porquê? Porque o Irão vende petróleo em condições mais baratas, fretes grátis e condições de crédito vantajosas. E, portanto, o Irão continua a vender petróleo clandestinamente, contornando o embargo. Como é que o Irão tem contornado o embargo na venda do petróleo? As autoridades iranianas, aqui há uns tempos, deram ordens aos capitães dos 39 navios-tanque petroleiros da National Iranian Tanks Company, que é NITC, para desligarem os transponders. O que é que são os transponders? Transponders são dispositivos de comunicação e sinalização usados na indústria naval para monitorizar o movimento dos navios. Ora, ao dar essas indicações, esses navios tornam-se invisíveis nas suas movimentações. Portanto, essa é a maneira com que o Irão consegue fazer as vendas e o transporte do seu petróleo para os tais clientes mistério, que muito poucas pessoas sabem quem são. Um deles é natural, que é a Síria, que é o seu vizinho, a quem o Irão apoia firmemente o governo do
do seu presidente Assad, da Síria, e portanto apoia-o e com certeza fornece petróleo para a guerra da Síria. Portanto, esse é um deles. O resto são países que estão um bocadinho na sombra e que ninguém sabe quem são. Portanto, este é um das razões porque também o preço do petróleo se encontra nesta situação. Pois isto é uma outra situação extra. Neste momento o Irão, com este preço do petróleo neste momento, tem uma economia completamente esfrangalhada, porque se já fazia descontos no preço do seu petróleo, neste momento tem muito pouco margem de manobra para poder fazer mais descontos. Portanto, isto naquela região torna-se também um bocado complicada a economia nesta região, e vai castigar muito mais o Irão ainda, e por isso é que a Rússia provavelmente não concordou naquela reunião que eu referi no vídeo anterior, não concordou com a redução da produção, pois o Irão já tinha algumas dificuldades em poder escoar o seu petróleo por causa do embargo. Porquê é que o Irão está no embargo económico? É outra pergunta. O Irão está no embargo económico há muito tempo porque tem enriquecido urânio e tem um programa nuclear. E apesar de vários observadores terem ido ao Irão, não se conseguiu provar de que esse programa seria para fins pacíficos. Provavelmente não seria, e portanto, por causa disso, as nações ocidentais decidiram um embargo económico ao Irão. Portanto, por hoje é tudo. Este é mais um assunto sobre petróleo. Provavelmente continuaremos a falar sobre isso e sobre as moças que esta situação em que o petróleo se encontra poderão fazer a economias que dependem muito desta commodity, como por exemplo Angola, a Venezuela e o Brasil, que não depende excessivamente do petróleo, mas é também um importante fator na sua economia. Portanto, nos próximos vídeos continuaremos a falar sobre as repercussões de todo este problema e de toda esta situação. Eu gostaria muito que vocês me sugerissem assuntos e temas que gostariam de ver esclarecidos, para podermos então ir ao encontro daquilo que vocês desejam. Não se esqueçam de subscrever o canal e de dar o vosso like, façam bastantes comentários, e muito obrigado, até à próxima.